Naquela noite, o cheiro de frango assado, farofa úmida e cerveja quente se misturava ao barulho de talheres batendo nos pratos. Minha família sempre fez questão de transformar qualquer jantar em uma espécie de palco, e, como de costume, eu era apenas a plateia tolerando os atores medíocres. O jantar parecia até normal, até que meu irmão decidiu abrir a boca e transformar a noite em espetáculo. Ele ergueu a taça de vinho barato como se fosse champanhe francês e disse, com aquele ar de quem descobriu a cura para todas as doenças do planeta: "Vendi a casinha da praia por R$ 70.000. As conversas se calaram, e imediatamente as mãos começaram a bater, num coro de palmas desafinadas. Minha mãe, claro, foi a primeira a puxar a claque. "Finalmente tomando decisões inteligentes!" exclamou, como se meu irmão tivesse sido canonizado em vida. Meu pai, sempre mais contido, mas não menos cúmplice, balançou a cabeça em aprovação. Era o que tinha que ser feito. Essa casa só dava gasto. Você foi esperto, filho. E minha irmã, que nunca perde a chance de me cutucar, completou com aquele sorriso torto. Olha só, até que enfim o fulaninho mostrou que tem mais juízo que a nossa sonhadora aqui. Não precisei de espelho para saber que todos os olhares recaíam sobre mim, esperando que eu me encolhesse, que aceitasse a humilhação como sempre. Mas, em vez disso, eu apenas sorri. Sorri como quem sabe de um segredo que ninguém ali jamais poderia imaginar. Que bom pra você, respondi calmamente, enchendo meu copo de água como se o anúncio fosse sobre uma rifa de liquidificador. O silêncio por um segundo foi desconfortável. Eles queriam uma reação maior, um ataque, uma cena. Não dei o gosto. Preferi observar a autodestruição deles se aproximando, lentamente, como uma maré que engole tudo sem pressa. Meu irmão continuava empolgado, detalhando a grande negociação. O comprador foi um advogado cheio de pose. Achei até engraçado, porque ele veio perguntando sobre escritura, mas eu disse: relaxa, é bairro afastado, ninguém cobra isso. O homem acreditou. 70.000 na mão. Eu mastigava minha comida sem pressa, cada garfada temperada com a ironia de saber que aquele negócio não tinha futuro. A casinha, como eles chamavam, estava no meu nome, regularizada direitinho. Meu irmão achava que, por ser numa rua tranquila perto da praia, não existia documentação. Inteligência nunca foi o forte dele, mas audácia, isso sobrava. Minha mãe, emocionada como se fosse dona da vitória, bateu palmas de novo. Filho, você merece. Essa menina aqui devia aprender com você a não se apegar a coisa velha. Ah, como eu queria rir na cara deles. Mas não. Resolvi fazer diferente. Me vingaria em silêncio, saboreando cada passo do desespero que viria. E quando viesse, viria em avalanche. Mãe, quem sabe um dia eu aprendo, respondi, limpando a boca com o guardanapo, sem olhar para ninguém. O clima era de festa, e eu era a única sóbria naquela ilusão. Eles não faziam ideia de que, no dia seguinte, o advogado compraria uma briga bem maior do que imaginava. Enquanto isso, meu irmão não parava. Já planejava como gastaria o dinheiro. Pensei em trocar de carro, pegar um usado mais novo. Ah, e vou levar a Mariana para viajar. Ela merece, ficou do meu lado esse tempo todo. Claro que merece. Disse minha mãe, quase pulando da cadeira. Você precisa viver, meu filho. Meu pai, que raramente elogia alguém, acrescentou. Isso é o começo de uma nova fase. Você mostrou coragem. E minha irmã, com aquele veneno doce, concluiu. Diferente da nossa sonhadora, que acha que vida se resolve com um sorriso. A frase ficou suspensa no ar, e eu aproveitei para soltar a última farpa da noite. Pois é, né? Cada um vende o que tem. Uns vendem carro velho, outros vendem casinha, e tem gente que vende a própria dignidade. Um silêncio cortante tomou a mesa. Minha mãe pigarreou, tentando salvar o clima, e logo todos voltaram a rir e brindar. Mas eu vi. Vi o desconforto nos olhos deles, vi que minha ironia tinha atravessado. Não prolonguei. Apenas levantei da mesa quando terminei meu prato. Vou dormir cedo. Amanhã tenho coisas para resolver. Subi para o meu quarto com passos leves, como quem guarda um segredo precioso. Atrás de mim, ainda ouvi o riso alto do meu irmão,
convencido de que tinha dado o golpe da vida. Eu sabia que a queda dele seria maior justamente por essa confiança cega. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol estar alto, meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz irritada, quase em pânico. O que está acontecendo? Por que a Polícia Civil está no meu escritório? Você tem ideia do que significa fraude em negociação imobiliária? Era o advogado, cuspindo palavras como tiros. Eu poderia jurar que escutava papéis sendo amassados, portas batendo, gente desesperada. Sorri. O espetáculo começava mais cedo do que eu imaginava. Bom dia pro senhor também. Deve estar ligando para a pessoa errada. Eu não vendi nada. Como assim, não vendeu nada? Seu irmão assinou, entregou o recibo, recebeu o valor. Interessante. Só que a escritura está no meu nome. E, até onde eu sei, a única dona sou eu. Um silêncio pesado caiu do outro lado. Até que o advogado explodiu. Isso é fraude. Fraude. E se o dinheiro não for devolvido, ele vai responder criminalmente. Então boa sorte, respondi, seca. Vai precisar. Desliguei antes que ele continuasse. A adrenalina corria nas minhas veias como se eu tivesse acabado de sair de uma montanha-russa. A vingança começava ali. Desci para a cozinha com um sorriso discreto. Minha mãe fritava ovos, meu pai lia jornal e meu irmão ainda dormia como se nada pudesse abalá-lo. Bom dia, disse, servindo-me de café. Dormiu bem? Perguntou minha mãe, sem levantar os olhos da frigideira. Como uma pedra. Mas acho que alguém não vai dormir tão cedo hoje. Eles não entenderam. Melhor assim. O desespero ia chegar sozinho, sem eu precisar anunciar. Sentei-me à mesa e esperei. O show estava prestes a começar. O telefone tocou de novo. Desta vez não era o advogado. Era o próprio meu irmão, com a voz engasgada, misto de ressaca e medo. Você atendeu ao advogado? Ele ligou aqui também. Disse que a polícia apareceu no escritório dele. Eu respirei fundo para não rir alto. Coloquei minha melhor voz de inocência. Ligou, sim. Estava nervoso, coitado. Parece que tem gente vendendo o que não é seu por aí. Do outro lado, silêncio. Mas a casa, ele gaguejou, como quem percebe pela primeira vez que o castelo de areia não dura até a próxima onda. A casa, interrompi, afiada como uma lâmina, está no meu nome. No meu. Você nunca leu a escritura? Ele não respondeu de imediato. Ouvi apenas a respiração pesada, como se buscasse no fundo da memória alguma desculpa. Achei que, por ser afastada, nem tinha esses documentos. Eu soltei uma risada curta, venenosa. Você achou. Achou errado. E agora, parabéns, fraude imobiliária. Vai estrear no tribunal como protagonista. Desliguei antes que ele engatasse mais um festival de desculpas. Desci para o café da manhã como quem desce para um espetáculo. Minha mãe ainda tentava manter uma aura de normalidade, mas a tensão já estava no ar, densa como fumaça. Meu pai fingia ler o jornal, mas as mãos tremiam. Pouco depois, meu irmão entrou na cozinha. O sorriso de ontem havia sumido. Ele estava pálido, os olhos vermelhos de tanto revirar na cama. Bom dia, disse eu, mastigando uma torrada. Dormiu bem, campeão? Ele me lançou um olhar de ódio misturado com desespero. Não respondeu. Sentou-se e ficou mexendo o café como quem queria afogar os próprios problemas na xícara. Vai viajar com a Mariana? Perguntei, debochada. Ou já gastou o dinheiro em advogado? Minha mãe tentou intervir. Chega, filha. Não provoca. Eu? Coloquei a mão no peito, teatral. Só estou interessada nos planos do meu irmão. Ontem ele parecia tão animado. Ele bateu a colher na mesa, irritado. Você sabia o tempo todo, não é? Claro que sabia. Só não sou eu que vou ter que explicar à polícia como alguém vendeu uma casa que não lhe pertence.
Minha irmã entrou nesse momento, já pronta para jogar mais lenha na fogueira. Você também podia ter impedido, não é? Se sabia que ia dar problema. Olhei para ela com calma, um sorriso frio nos lábios. Impedir? E perder o espetáculo? Não, querida. Eu prefiro ver o circo pegar fogo do melhor camarote. Meu irmão levantou de repente, empurrando a cadeira. Você está se divertindo às minhas custas. Não, corrigi, tomando outro gole de café. Estou me divertindo às custas da sua burrice. Grande diferença. Ele saiu batendo a porta, e eu ouvi lá fora o barulho do celular dele caindo no chão. O desespero estava só começando. Passei o dia como se nada tivesse acontecido, mas cada vez que cruzava com ele pela casa, eu deixava uma provocação sutil. Na hora do almoço. Quer arroz, feijão, ou prefere ligar pro advogado e pedir receita de habeas corpus? À tarde, enquanto ele falava nervoso no celular, gritei da sala. Não esquece de avisar que você só vende o que não é seu. Quem sabe o comprador já faz um boletim de ocorrência com desconto. E à noite, no sofá, quando ele tentou relaxar assistindo televisão, eu sentei ao lado e soltei. Imagina só Mariana recebendo flores no presídio. Romântico, não? Ele desligou a televisão com força e subiu sem olhar para trás. Eu ri sozinha. No fundo, eu sabia que o destruía não era apenas a possibilidade de cadeia, mas a sensação de que eu estava sempre um passo à frente. Eu não gritava, não fazia escândalo. Apenas sorria, pontuava, deixava o silêncio completar o resto. Naquela noite, ouvi meu pai e minha mãe cochichando no quarto, discutindo baixinho. Eles temiam que o nome da família fosse parar em manchete de jornal local. E eu? Eu já me preparava para o capítulo seguinte. Ainda não era a hora de mostrar todas as cartas. Meu irmão estava desmoronando psicologicamente. E eu tinha todo o tempo do mundo para empurrar cada tijolo. O terceiro dia depois do anúncio triunfal do meu irmão começou com um barulho que parecia um trovão. Não era a chuva. Eram 3 batidas secas, fortes e ritmadas no portão de ferro. O som ecoou pela casa inteira, fazendo as paredes tremerem. Estávamos todos na cozinha. Minha mãe mexia o café, meu pai fingia que lia o jornal, minha irmã rolava no celular, e eu estava lá, cortando calmamente meu mamão em cubos perfeitos. Só meu irmão não estava, dormia, ou fingia que dormia, depois de uma noite em claro. Quem será essa hora? Minha mãe perguntou, com a voz trêmula. Eu sorri de canto. Sabia exatamente quem era. Vai lá, mãe. Deve ser a padaria entregando pão fresco. Minha ironia caiu como ácido na mesa. Meu pai tentou manter a pose. Eu vou. E se levantou, ajeitando o óculos, tentando dar dignidade a uma cena que já estava fadada ao vexame. Assim que abriu o portão, a voz veio clara, firme e sem paciência. Polícia Civil. Precisamos falar com o senhor e seu filho imediatamente. Minha mãe deixou a colher cair na panela de feijão com um estrondo, respingando molho por todo lado. Minha irmã arregalou os olhos e me encarou, como se eu fosse a culpada. Eu continuei mastigando meu mamão, em paz, aproveitando cada pedacinho doce como se fosse sobremesa da desgraça alheia. Segundos depois, os passos ecoaram no corredor. 2 policiais fardados entraram na cozinha, acompanhados de um homem de terno amarrotado, gravata torta e olhos faiscando de raiva, o advogado. Ele não esperou formalidade. Apontou o dedo para o nada, ou melhor, para o quarto onde meu irmão se escondia. É ele. Aquele sujeito me enganou, vendeu um imóvel que não lhe pertencia, embolsou 70 mil reais e sumiu com o dinheiro. Minha mãe correu para a frente, desesperada, as mãos trêmulas tentando conter a cena. Não, deve haver algum engano, doutor. Meu filho não faria uma coisa dessas. O advogado explodiu. Engano? Senhora, seu filho assinou contrato falso, recebeu em espécie, sumiu e ainda teve a cara de pau de dizer que a escritura não existia. Eu não resisti. Bati palmas, devagar, cada estalo ecoando no silêncio gelado da cozinha. Palmas para o gênio da família. Ontem, ele era o orgulho. Hoje, é quase manchete policial. Minha irmã me lançou um olhar de fúria. Cala a boca,
Você só sabe zombar. Eu? Ergui as sobrancelhas, fingindo inocência. Só estou acompanhando o espetáculo. Nem ingresso precisei comprar. Nesse momento, meu irmão apareceu no corredor. O cabelo desgrenhado, a camiseta amarrotada, os olhos vermelhos. Parecia um personagem de filme de terror barato. O que está acontecendo? Ele murmurou, a voz falhando. O policial foi direto. O senhor precisa nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Mas eu posso explicar, ele tentou, a voz subindo. Explica lá dentro, o outro policial respondeu, curto e grosso. O advogado, ainda mais furioso, completou. E trate de devolver meu dinheiro. Se até amanhã não houver ressarcimento, entraremos com processo criminal. Meu irmão olhou em volta, desesperado, como se buscasse apoio nos rostos da família. Só encontrou minha expressão tranquila, quase divertida. Vai lá, campeão. Mostra para ele sua inteligência. Cruzei os braços, sorrindo com calma. Você sabia. Ele gritou para mim, apontando o dedo. Você armou isso. Armei? Soltei uma risada curta. Eu só estava ocupada comendo mamão. Quem assinou foi você. Se acha que eu plantei o contrato na sua mão, é mais burro do que eu imaginava. Minha mãe tentou se meter outra vez. Chega! Vocês são irmãos. Isso não é hora para brigas. Irmãos? Repeti, fria. Engraçado. Ontem eu era a sonhadora inútil. Hoje sou só a plateia, mãe. A vida dá voltas. Meu pai pigarreou, tentando parecer imponente. Vamos resolver isso entre nós, sem polícia. O policial não teve paciência. Senhor, isso é crime. E o rapaz precisa responder. E assim levaram meu irmão. Ele passou por mim com os olhos cheios de ódio e medo. Eu só sorri, inclinando levemente a cabeça como quem deseja boa viagem. Tiauzinho. Tira foto lá na delegacia, quero ver como fica seu sorriso no boletim de ocorrência. Quando o portão bateu, o silêncio que ficou na cozinha foi pesado, quase sufocante. Minha mãe caiu na cadeira, chorando baixinho. Meu pai bateu o jornal na mesa, mas sua autoridade já estava em frangalhos. Minha irmã me encarava como se eu fosse um demônio. Como você consegue? Ela gritou, a voz trêmula. Como consegue ficar calma enquanto seu irmão vai ser preso? Bebi um gole de café. Estava frio, mas ainda doce. Fácil. Não fui eu que vendi uma casa que não era minha. Ela me atacou de novo. Você devia ter impedido. Se sabia que a casa estava no seu nome, por que não falou nada antes? Eu me levantei, indo até ela devagar, com um sorriso frio. Porque é muito mais divertido ver gente tola tropeçar sozinha. Você acha mesmo que eu perderia esse show? Ela abriu a boca para retrucar, mas não saiu som. Virou o rosto e saiu batendo os pés, como criança birrenta. O resto do dia foi um desfile de cochichos. A vizinhança não perdeu tempo. Dona Lourdes, que nunca perde uma fofoca, já estava encostada no portão, disfarçando com um pano na mão. Eu a cumprimentei. Bom dia, Dona Lourdes. Tá sabendo da novidade? Meu irmão vai aparecer na seção policial do jornal. Ela riu nervosa, fingindo que não queria comentar. Mas em menos de uma hora, todo o quarteirão já sabia. No final da tarde, meu irmão voltou. O cabelo mais desarrumado, a camiseta suada, e nas mãos um papel amassado, o termo de intimação. Teria que comparecer novamente à delegacia. Mariana, a namorada, estava com ele, os olhos inchados de tanto chorar. Você destruiu a nossa vida. Ela berrou assim que me viu, o rosto vermelho. Se tivesse impedido, se tivesse ajudado. Eu? Ergui a sobrancelha, debochada. Eu não vendi nada. Quem embolsou 70 mil foi o seu príncipe encantado aí. Quer reclamar, reclama com ele. Você é cruel. Ela gritou, chorando ainda mais. Não, querida. Cruel é confiar em alguém que vende casa alheia.
Eu só estou apreciando a tragédia. Ela correu para o quarto, soluçando. Meu irmão caiu no sofá, sem forças. Minha mãe tentou abraçá-lo, mas ele a afastou. Meu pai andava de um lado para o outro, como um leão enjaulado, sem saber o que fazer. Aproximei-me do sofá e falei baixinho, perto do ouvido dele. Sabe qual é a pior parte? Não é nem a polícia, nem o advogado. É o fato de todo mundo agora saber que você não passa de um farsante barato. Ele tremeu, apertando os punhos, mas não respondeu. Abaixou a cabeça, derrotado. A partir daquela noite, a casa virou campo de guerra. Minha mãe chorava o tempo todo, meu pai explodia com qualquer coisa, minha irmã me acusava a cada esquina. E eu? Eu caminhava leve, sorrindo, solta como quem desfila no carnaval. Porque eu sabia, aquilo era só o começo. O vexame ainda ia crescer, se espalhar como fogo em palha seca. E eu estava ansiosa pelo próximo capítulo. Na manhã seguinte, quando desci para a cozinha, a cena parecia saída de uma novela ruim. Minha mãe estava com os olhos inchados de tanto chorar, o avental amassado, o cabelo desgrenhado. Meu pai, sentado à mesa, girava a caneca de café entre as mãos como quem segurava dinamite prestes a explodir. Minha irmã, com expressão de mártir, suspirava alto a cada 5 segundos, esperando alguém perguntar o motivo. E meu irmão estava com a cabeça enfiada entre os braços, tentando desaparecer da mesa, como se isso fosse possível. Eu entrei de chinelos, cantando baixinho uma música qualquer, e abri a geladeira. O barulho do motor parecia mais alto que o silêncio desesperado deles. Peguei a jarra de suco, servi um copo e me virei para encarar aquela plateia derrotada. Nossa, que clima animado! Parece até café da manhã de velório. Tomei um gole demorado, fingindo surpresa. Faltou só o padre. Minha mãe explodiu. Você não entende. O advogado voltou a ligar hoje cedo. Disse que se o dinheiro não for devolvido, vai entrar com processo criminal de imediato. Criminal. Seu irmão pode ser preso. Coloquei o copo sobre a mesa e sentei, cruzando as pernas com calma. Olha só. Descobriram que fraude imobiliária é crime. Que revelação! Meu irmão levantou a cabeça devagar. O rosto abatido, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 noites. Eu não sei o que fazer, ele murmurou, quase chorando. Não tenho esse dinheiro mais. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo todos tremerem. A culpa é sua. Como é que faz uma burrice dessas? Agora a família inteira está sendo falada na rua. Meu irmão se encolheu ainda mais, e minha irmã aproveitou para atacar. A culpa é dela também. Disse, apontando para mim como se eu fosse um monstro debaixo da cama. Ela sabia de tudo, podia ter impedido, mas não fez nada. Sorri, serena. Já expliquei, querida. Prefiro assistir ao show do melhor camarote. Vocês são ótimos atores, não precisava de mim no roteiro. Minha mãe perdeu a paciência. Pelo amor de Deus, filha, você tem que ajudar seu irmão. Se disser ao advogado que foi um engano, que ele não sabia, talvez ainda dê tempo de resolver sem polícia. Engano? Soltei uma risada curta. Engano é confundir açúcar com sal, assinar contrato falso é crime. Vocês podem inventar a desculpa que quiserem, mas o juiz não vai achar graça. Ela bateu o punho na mesa, os olhos cheios de lágrimas. Você não tem coração. É sangue do seu sangue. Sangue ruim também é sangue, respondi, levantando da cadeira. Mas ninguém me obriga a beber veneno. Saí da cozinha antes que a sinfonia de choros e acusações continuasse. Naquele mesmo dia, ao sair para o mercado, percebi que a notícia tinha corrido mais rápido do que fofoca em grupo de WhatsApp. As vizinhas cochichavam no portão, fingindo varrer a calçada. Um senhor parou perto da padaria e comentou alto. Esse bairro já viu muita coisa, mas vender casa da própria irmã, essa é nova. Passei por ele sorrindo. Pois é, moço. Cada família tem sua lenda urbana. A minha resolveu inovar. Cheguei em casa com as sacolas, e minha irmã já me esperava na porta, braços cruzados. Você está adorando essa situação, não é?
Mais do que sorvete no verão. Respondi sem piscar. E o melhor, não engorda. Ela bufou, mas não respondeu. A raiva dela era combustível para mim. À tarde, um carro parou em frente à casa. Era um oficial de justiça. Bateu no portão com firmeza. Meu pai atendeu, mas o homem pediu para falar diretamente com meu irmão. Entregou uma intimação, deixando todos ainda mais tensos. Comparecimento obrigatório para audiência preliminar, li em voz alta, pegando o papel da mão do meu irmão, que tremia. Olha só, você vai estrear no tribunal. Que luxo! Ele arrancou o papel da minha mão, irritado. Você está feliz, não é? Mais do que nunca. Sentei no sofá, abrindo um pacote de biscoitos. Você achou que ia rir de mim para sempre. Agora é minha vez. Minha mãe se ajoelhou diante de mim, segurando minhas mãos. Os olhos cheios de lágrimas, a voz suplicante. Filha, por favor, faça alguma coisa. Diga que autorizou a venda, que sabia de tudo. Retirei minhas mãos devagar, como quem afasta um inseto. Não, mãe. Eu não vou mentir por ninguém. Cada um que arque com o próprio erro. Ela começou a chorar mais alto, e minha irmã correu para abraçá-la, olhando para mim como se eu fosse um monstro. Você vai destruir essa família. Ela gritou. Não. Dei uma mordida no biscoito. Quem destruiu foi o gênio que decidiu vender casa dos outros. Eu só estou assistindo às ruínas. Naquela noite, Mariana voltou. Os olhos estavam inchados, mas a expressão era de fúria, não mais de choro. Você me prometeu uma viagem, um futuro melhor. Ela gritou com meu irmão. Agora só me trouxe vergonha. As vizinhas me olham como se eu fosse cúmplice de ladrão. Eu vou resolver. Ele implorava. Só preciso de tempo. Tempo? Ela riu com desprezo. Você não tem dinheiro, não tem futuro, não tem nem dignidade. Eu fiquei com você quando não tinha nada. Agora, descobri que você não tem nada e ainda é um criminoso. Ela jogou a aliança na mesa e saiu, batendo a porta. O silêncio que ficou foi tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada um. Olhei para meu irmão, que agora estava de joelhos, recolhendo a aliança do chão com mãos trêmulas. Parabéns, campeão. Em poucos dias você conseguiu perder dinheiro, dignidade e namorada. É quase um recorde. Ele levantou os olhos marejados para mim. Você queria isso desde o começo, não é? Inclinei a cabeça, sorrindo. Eu não precisei querer. Você mesmo construiu a própria ruína. Eu só iluminei o palco. Na madrugada, fui acordada por vozes na sala. Levantei devagar e desci as escadas. Lá estavam meus pais, meu irmão e minha irmã, todos juntos, como um tribunal improvisado. Precisamos conversar, disse meu pai, sério. Sentei no sofá, cruzando os braços. Pois conversem. Estou ouvindo. Minha mãe começou. Seu irmão pode ser preso. Se você não ajudar, ele vai ser condenado. Você é a única que pode salvar ele. E o que eu ganho com isso? Perguntei, fria. Minha irmã se levantou, furiosa. Como assim o que você ganha? É seu irmão. Pois é, suspirei. O mesmo irmão que me humilhou no jantar, que me chamou de sonhadora inútil, que achou que podia me enganar. Agora precisa de mim? Que ironia deliciosa. Meu irmão caiu de joelhos na minha frente. Por favor. A voz dele falhava. Eu faço qualquer coisa. Só me ajuda. Cruzei as pernas, olhando para ele de cima. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele repetiu, desesperado. Sorri. Um sorriso lento, venenoso. Ótimo. Então aguarde. Eu ainda não decidi como vou me divertir com isso. Levantei e subi as escadas, deixando-os no silêncio pesado da sala. Meu coração batia rápido, não de pena, mas de satisfação. A vingança estava completa? Não. Ainda faltava o grand finale. E eu já estava preparando o palco.
O dia da audiência chegou como quem traz uma tempestade. A casa inteira estava mergulhada em silêncio tenso. Minha mãe havia passado a madrugada chorando, meu pai caminhava em círculos como um animal enjaulado, minha irmã evitava até respirar perto de mim, e meu irmão parecia um fantasma. Olheiras profundas, mãos trêmulas, e um olhar perdido de quem sabia que a corda já estava no pescoço. Eu, por outro lado, acordei cedo, tomei banho com calma e vesti uma roupa leve, quase como se fosse passear na praia. Quando desci as escadas, todos me olharam como se eu fosse a vilã da história. Você precisa nos acompanhar, disse meu pai, a voz pesada. Eu? Abri um sorriso. Eu não sou ré, não sou acusada, não vendi nada de ninguém. Vou como plateia, no máximo. Minha mãe se levantou, os olhos vermelhos, e segurou minhas mãos. Filha, pelo amor de Deus, se o juiz perguntar, diga que você sabia, que autorizou. Seu irmão pode ser preso. Retirei minhas mãos com calma, como quem afasta um copo sujo. Se ele for preso, vai ser pelo que fez. Não vou manchar meu nome para limpar a sujeira de ninguém. Minha irmã não aguentou e explodiu. Você não tem coração. Vai deixar seu irmão apodrecer por causa de orgulho? Aproximei-me dela, olhando firme. Não é orgulho. É justiça. E se apodrecer, é adubo para a árvore da minha paz. Ela ficou sem palavras. Chegamos ao fórum pouco depois das 9 da manhã. O prédio cinzento, com escadas largas e vidros sujos, parecia um cenário perfeito para a tragédia que se armava. No corredor, várias pessoas aguardavam suas audiências. O burburinho cessou quando viram meu irmão chegar escoltado pelo advogado furioso e pelos meus pais, de rostos abatidos. As fofocas já tinham corrido, todos sabiam que ele havia vendido um imóvel que não era dele. Eu caminhei atrás, leve, quase sorrindo. Alguns cochichavam. É aquele rapaz que vendeu a casa da irmã. Sim, o da fraude. Meu irmão andava rápido, tentando não ouvir, mas cada palavra parecia uma pedra atirada contra ele. Entramos na sala de audiência. O juiz, um homem de expressão severa, ajeitava papéis. O advogado do comprador estava lá, olhos faiscando, pronto para o ataque. O juiz começou direto. Senhor Fulano, está sendo acusado de tentativa de fraude imobiliária. Vendeu imóvel que não lhe pertencia, embolsou R$ 70.000 e assinou contrato irregular. Como se declara? Meu irmão gaguejou. Eu achei que a casa não tinha escritura. O juiz bateu a caneta na mesa. Achou? Estamos falando de lei, não de achismos. O advogado aproveitou para atacar. Excelência, meu cliente confiou de boa fé. Entregou valor em espécie e agora não consegue reaver. Sofreu prejuízo moral e material, exigimos devolução imediata e abertura de processo criminal. Meu irmão tremia. Meu pai se levantou de súbito. Excelência, com todo respeito, foi um engano. Silêncio. O juiz ordenou. Aqui quem fala são as partes envolvidas. O clima ficou ainda mais pesado. E foi então que o juiz se virou para mim. Senhora, confirmo que a escritura da casa está em seu nome? Levantei-me com calma, ajeitei a blusa e falei com voz firme. Sim, Excelência. O imóvel está legalmente registrado no meu nome. Jamais autorizei qualquer venda. Sou a única proprietária. Meu irmão fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Então confirma que seu irmão não tinha direito de vender? Confirmo. Respondi sem piscar. Ele tentou lucrar com algo que nunca lhe pertenceu. O juiz anotou e concluiu. Fica evidente que houve fraude. Será aberto processo criminal e, paralelamente, o comprador poderá buscar ressarcimento civil. O advogado respirou aliviado. Meus pais desabaram nas cadeiras. Mariana, que havia voltado de última hora para apoiar, levantou-se envergonhada e saiu às pressas. Eu sentei de volta, cruzando as pernas e sorrindo. Era o grande finale que eu esperava. Na saída do fórum, os jornalistas locais já estavam de prontidão. Câmeras, microfones, flashes. O caso havia se espalhado pela cidade inteira.
É verdade que tentou vender a casa da própria irmã? Gritou um repórter. Meu irmão tentava se esconder, mas os flashes o cegavam. Eu, por outro lado, me aproximei com calma e falei alto, para que todos ouvissem. Tentou, sim. E agora vai aprender que esperteza barata custa caro. As pessoas riram, algumas aplaudiram. Meu irmão corou, tremendo, tentando sair dali. Isso é uma mentira. Ele gritou, mas a própria intimação em sua mão desmentia. Os vizinhos que estavam por perto comentavam, apontando, rindo. A humilhação pública estava completa. De volta para casa, meus pais estavam em frangalhos. Minha mãe veio até mim, caindo de joelhos. Filha, por favor, fale com o advogado, ajude seu irmão. Ele não vai aguentar a cadeia. Cruzei os braços, olhando para ela de cima. Ele não aguentou nem o peso da própria burrice. Vai ter que aprender na marrã. Meu pai tentou apelar para a autoridade. Você vai carregar isso na consciência. Inclinei a cabeça, fria. A única coisa que carrego na consciência é que sempre avisei. Nunca fui ouvida. Agora vocês querem que eu resolva o que aplaudiram. Não. Minha irmã tentou mais uma vez. Você é cruel. Não. Sorri. Cruel foi ele. Eu só não sou idiota. Na semana seguinte, a audiência virou matéria no jornal local. Manchete em letras grandes. Homem tenta vender casa da irmã e é indiciado por fraude imobiliária. A foto mostrava meu irmão de cabeça baixa, cercado por policiais e jornalistas. Ao lado, lá estava eu, sorrindo, de braços cruzados. Na vizinhança, não se falava em outra coisa. Meu irmão não conseguia mais sair de casa sem ouvir risadinhas e comentários. Mariana sumiu de vez. Meus pais não suportavam a vergonha. Minha irmã evitava até abrir a janela. Eu, por outro lado, andava leve, solta, sorridente. Numa noite, quando sentei sozinha na varanda da casinha da praia, olhando o mar, pensei em tudo. Eles a chamavam de coisa velha, peso morto. Para mim, era mais que uma casa, era a prova da minha vitória. Meu celular vibrou. Mensagem do advogado do comprador. Obrigado por confirmar a verdade. Seu depoimento foi essencial. Agora vamos atrás do ressarcimento. Respondi apenas. Disponha. Justiça sempre dá um show melhor do que vingança. Mas quando dá para ter os dois, é perfeito. Sorri para mim mesma. Naquele momento, entendi, minha vingança não foi levantar a voz, nem sujar as mãos. Foi deixar que eles próprios se destruíssem, enquanto eu ria por dentro. E, para ser sincera, nunca me diverti tanto na vida. Fim.